Então, essas são as provas públicas, que são provas divulgadas em redes sociais e pelo canal YouTube. Todas essas provas foram submetidas ao crivo do contraditório desse processo. Além dessas provas públicas, há ainda a extração de dados do aparelho celular do genitor do processado, apreendido por ordem judicial desse Supremo na petição 14.129-DF. Em diálogo travado por mensagem do WhatsApp, o processado aconselha o pai a evitar declarações que pudessem comprometer o andamento das articulações nos Estados Unidos da América. Diz o processado: se você disser algo sobre os Estados Unidos que não se encaixar com o que estamos fazendo aqui, pode enterrar algumas ações. Por fim, em um outro diálogo também por WhatsApp, após desentendimento público entre pai e filho, o processado chama o próprio genitor de ingrato e diz que os esforços empreendidos nos Estados Unidos visavam ao favorecimento da sua situação. Então, presidente, eminente relator, parece-me que essa é uma situação relativamente simples sob o ponto de vista da persecução penal. Há um tipo penal que diz que coagir autoridade judiciária com o fim de favorecer terceiro é crime, crime de coação, no curso do processo, e há todo um elemento, todo um contexto fático e um conjunto de provas evidenciando que essa coação efetivamente existiu. E aqui me parece, de uma forma muito clara, ser uma questão até silogística, que há uma premissa maior, que é uma norma que define um comportamento, uma premissa menor, que é um comportamento que se adequa a essa norma, e há uma conexão, há uma comunicação entre premissa maior e premissa menor, e uma conclusão que é lógica, que é a aplicação da norma aos fatos. Então, isso deixa muito evidente, dentro da perspectiva do titular da ação penal, no caso, a Procuradoria-Geral da República. E eu quero dizer, só para finalizar, que esse artigo 344, ele está lá no Código Penal, no capítulo que trata dos crimes contra a administração da justiça. Então, quem é vítima desses fatos é a justiça. Porque o crime é contra a administração da justiça. Embora lá se fale em autoridades, mas, no fundo, o tipo penal tutela instituições. Instituições, no caso aqui, a justiça. E aqui, presidente, eu lembro Popper, quando ele diz que, assim como as fortalezas, as instituições precisam ser guarnecidas de homens e de mulheres, ministra Carmen. E as instituições precisam, efetivamente, fazer essas guarnições, porque se as instituições não se protegem, não se guarnecem, elas correm o risco de ruírem. E quem faz essa guarnição efetivamente é o tipo penal, que é uma norma de caráter objetivo pré-estabelecida, que diz que ameaçar instituições com o fim de favorecer este ou aquele é crime. Então, esta é a proteção. E essa norma é um construto humano. É um construto humano em defesa das instituições. Quando fala-se em defesa das instituições, fala-se em defesa, inclusive, da cidadania, em defesa de todos. Então, a posição da Procuradoria-Geral da República, que é uma posição já evidenciada desde o início e reforçada nas alegações finais, é no sentido da procedência da presente ação penal. Fato curioso que o co-denunciado foi tentada a sua citação por carta rogatória. E qual seria o tratamento diferenciado que daria nesse caso em relação ao Eduardo? Não sei responder. Se ele tem um local certo, que estaria num destino certo no exterior, para um dos co-denunciados, valeria a regra da carta rogatória e para o Eduardo não? É a pergunta que se faz. É a pergunta que se faz. E um desses elementos é que a defensoria impugna e dizendo que aqui o segmento desse processo, sem obedecer à regra do artigo 368 do Código de Processo Penal,
viola de nulidade todo o processo. Por quê? Retirou do réu de conhecer formalmente a imputação que está sendo feita. Ainda que se diga, mas pelas mídias sociais, pelas redes sociais, ele já conhece os fundamentos, conhece a denúncia. Não importa o seu conhecimento por outros meios. A lei não abre exceção para ninguém. Ele tem que ser formalmente comunicado da imputação que está se fazendo em juízo. Isso aí abriria a oportunidade dele constituir um advogado da sua confiança. Abriria a oportunidade para que ele pudesse exercer a autodefesa no interrogatório. Abriria a oportunidade para que ele pudesse auxiliar a defesa técnica na produção probatória. E nada disso foi possível. E nada disso foi possível porque houve o descumprimento do disposto do artigo 368 do Código de Processo Penal. E entende a Defensoria, nestes termos, que há nulidade processual. Mas voltaremos mais adiante de tratar especificamente da questão da nulidade e da citação por edital e os seus efeitos jurídicos. É um dos fundamentos que a Defensoria traz também, como apresentou nas suas alegações finais, para o fundamento de reconhecer a nulidade processual. Mas antes, por dever, até por uma ordem organizacional de impugnações, a questão do impedimento. A Defensoria entende aqui que o impedimento, como nós sabemos que é uma vedação da atividade jurisdicional do magistrado, do ministro, ela sequer a preclusão e também sequer a coisa julgada material em relação ao impedimento. Porque a qualquer tempo e grau de jurisdição poderá ser arguída, provada e demonstrada e que levará à nulidade da decisão condenatória, se assim for descumprida. E a Defensoria faz essa impugnação do impedimento no sentido de que a imparcialidade do julgador, que é um conjunto essencial do sistema processual acusatório, essa imparcialidade, ela é fundante do sistema processual acusatório estabelecido na nossa Constituição. Por quê? O impedimento do julgador, o seu dever de estar isento, a sua isenção para o julgamento da causa, é um elemento fundante. Porque se há uma suspeição ou há um impedimento, todas as demais garantias caem por terra. Porque não adianta naquele processo, onde se vai produzir a prova, se já tem sabidamente um julgador que está impedido ou suspeito. Não valeria as demais garantias constitucionais. É por isso que a garantia que dá a isenção do julgador, ela é fundante do sistema processual acusatório e está previsto expressamente na nossa Constituição. E aí poderia se dizer, mas quando do recebimento da denúncia, essa questão já foi superada. É verdade, foi um enfrentamento da turma sobre essa matéria do impedimento apresentado. E aqui eu digo, ministro Alexandre, que é muito mais confortável quando se alega um impedimento, porque sabemos que a suspeição há uma relação processual entre o julgador e as partes. Quanto ao impedimento, nós sabemos que é um critério objetivo. Se ela estiver presente e ali demonstrada, há imediata reconhecimento do impedimento do julgador de exercer a sua jurisdição naquele processo. É por isso que nós retomamos o tema e encarecidamente eu peço à Corte a reapreciação, a reavaliação, porque os fundamentos utilizados para, quando do recebimento da denúncia, os dois fundamentos utilizados, a meu ver, não teria aplicabilidade no caso concreto, com devido respeito, com devida licença. É a compreensão da Defensoria. E digo por quê. Os precedentes citados para a rejeição do reconhecimento do impedimento diz respeito a crimes diversos. Faz precedentes, inclusive, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, mas crimes diversos. É atentado à democracia, depredação do patrimônio público. Ou seja, aqui nós temos um crime específico. Nós teríamos de analisar um impedimento sobre esse crime específico.